neste momento, a gente vai bater um papo com o procurador da UERJ, diretor em Direito... O doutor em Direito, Bruno Redondo. O que eu falei? Diretor em Direito. Diretor em Direito. Ai. Vamos falar de inteligência artificial. Seja muito bem-vindo, uma ótima tarde. Boa tarde. Olá, Patrícia. Olá, Felipe. Olá, ouvintes. Boa tarde, prazer enorme meu estar aqui, alegria em voltar sempre ao programa. Muito obrigado pelo convite. Vamos falar de inteligência artificial e o uso criminoso, pois há muitos casos indevidos acontecendo. Além, é claro, da manipulação de fotos, principalmente contra mulheres e de cunho sexual. Sim. Boa tarde, então, ouvintes, mais uma vez. Esse tema é muito relevante porque assim, a inteligência artificial, ela pega vários ramos e áreas da nossa vida, do nosso dia a dia. Desde eleições, que ela poderia ser utilizada nocivamente, quanto no dia a dia a gente tem visto muito a manipulação de imagens e sons e vídeos e utilização indevida de parte de um conteúdo verdadeiro em uma montagem com parte de um conteúdo falso. E cada vez mais a gente vê notícias recentes de utilização de imagens falsas de uma pessoa nua, então normalmente nudez contra a mulher principalmente. Então tem casos recorrentes, às vezes, de crianças fazendo essas montagens contra atrizes, personalidades, pessoas famosas. Então é muito ruim e o direito tem que se atualizar, e a tecnologia também, para que esse uso nocivo, igual você falou, da inteligência artificial, ele não se perpetue no dia a dia, né? Porque tem ficado, infelizmente, cada vez mais comum. Sim. Agora, como é que se consegue punir esse tipo de caso? A gente sabe que é complicado às vezes. Primeiro, a gente conseguir chegar até de onde veio essa montagem feita, porque às vezes utiliza até sites internacionais para fazer com que o conteúdo chegue aqui, se espalhe. Por exemplo, a gente está falando aqui de Rio de Janeiro, aqui no Rio, no Brasil. Como é que é possível se punir casos como esse, Bruno Redondo? Olha só, ótima pergunta. Em primeiro lugar, a gente assim, tem mecanismos para punição. A lei traz uns crimes clássicos, como por exemplo difamação, calúnia, injúria. Então o primeiro desafio do direito é conseguir enquadrar essas novas modalidades e artifícios e instrumentos nos conceitos clássicos dos crimes. Por isso que tem cada vez mais o número de projetos de lei sendo propostos para votação para melhorar o chamado tipo penal, né? A descrição do crime na lei, para poder enquadrar aquele fato no crime e ele poder ser punido tanto no aspecto penal quanto no aspecto civil, que seria indenização por danos morais, danos materiais. Então a gente tem os mecanismos de repressão jurídicos que precisam cada vez mais ser atualizados. Isso é urgente e tem projetos de lei nesse sentido. Por exemplo, em março foi aprovado, ainda não como lei, um agravante de crime contra a mulher, se for utilização de imagem indevida com nudez, etc. e tal. Tem um novo Código Civil tramitando que vai falar de direito digital. Então a legislação tenta atualizar, mas o grande dilema, o grande problema se for um perfil falso, exatamente, ou algum lugar, uma lan house, etc., como é que você teria tecnologia para rastrear o responsável? E sempre no início a responsabilidade é da pessoa física, da pessoa mesmo que faz o uso. E como passo 2 em paralelo, não conseguindo localizar a pessoa e botar uma multa contra ela, ou exigir a retirada, como é que poderia ser a responsabilidade dos fornecedores de serviços de internet, provedores de acesso, os reguladores das plataformas digitais. Então, às vezes fica difícil, através da perícia tecnológica, você chegar na pessoa que fez a ofensa, pessoa física, e tenta, de outra maneira, tirar o delito do ar através das plataformas dos provedores, que a gente tem visto esse dilema hoje em dia, essa dificuldade também. E um outro detalhe que é importante a gente destacar é que a gente sabe que esses provedores, essas grandes big techs, né, como chamam as grandes empresas, normalmente não estão no Brasil e criam problema. Eu vou citar um exemplo claro que não tem a ver propriamente com inteligência artificial. Na própria investigação do assassinato da Marielle, o Google se recusou a fornecer informações do deslocamento e foi uma luta de anos na justiça, envolveu até o Supremo até conseguirem que fosse fornecida a informação. Aí é aquela história, quem fez, quem publicou, se não houver a colaboração, quer dizer, o Brasil tem que avançar até na tecnologia para as big techs, né, para essas empresas de tecnologias estarem à disposição da justiça brasileira imediatamente, né?
Sim, na verdade, sim, você tem que melhorar tanto a qualidade da perícia tecnológica, o diálogo entre polícia, o poder judiciário e essas empresas, tanto as empresas que têm sede ou filial no Brasil quanto as suas matrizes, digamos assim, estrangeiras, com o problema todo que é uma questão muito de velocidade, né? Você tem que ter muito rápido resultado para conseguir tirar do ar o mais rapidamente possível. Então tem que avançar bastante nesse aspecto. E aquele dilema, né? Se aplica a regra internacional, se aplica a regra brasileira. E aí também tem dado problema. Tentando se esquivar, falando que não se submete a uma decisão do Brasil, ou a norma do Brasil é diferente da norma de lá. Tem muito tema complicado nesse jogo. É verdade. É verdade. Agora, para nível de informação, para o ouvinte que está aí do outro lado, que está ouvindo, falar um pouquinho sobre a diferença de fake news e deepfakes. Vamos lá. Fake news seriam basicamente notícias falsas. Então, por exemplo, afirmar que um fato aconteceu, que uma pessoa foi em tal lugar, que ela falou tal coisa. É inventar um dado, tá? Fake news, algo que não aconteceu ou de forma diferente da que aconteceu. O deepfake tem mais a ver com o uso da tecnologia. É pegar a tecnologia, hoje em dia, a inteligência artificial, para fazer imagem ou som, ou vídeo, ou áudio, ou uma foto estática falsa. Ou seja, às vezes com uma aparência de verdade. O exemplo lá das crianças num colégio. Pega o rosto verídico de uma aluna e insere num corpo falso que não é dela, uma montagem. Mas uma montagem cada vez com uma maior qualidade que engana devido à inteligência artificial. E outra, é tudo ser falso. Teve um caso recente de um empresário, acho que de Hong Kong ou Taiwan, não lembro de cabeça agora, recentemente, 2 meses atrás. Foi em Hong Kong. Foi em Hong Kong. Ele, olha só, ele era um diretor financeiro de uma empresa multimilionária. Ele entrou numa reunião virtual com os supostos chefes dele, em áudio e vídeo. Pessoas que ele tinha contato que ele normalmente. Conhecia, os chefes dele que ele conhecia. Exatamente. Ele conseguiu ser enganado. Tudo era geração artificial. Ele fez transferência ali de mais de 100 milhões de reais para destinatários que não eram os verídicos. Então veja, um funcionário que tem contato todo dia com o chefe conseguiu ser enganado. Hoje em dia é possível pegar parte assim, da voz de uma pessoa e simular um discurso, uma voz, então é cada vez mais perigoso isso. Olha, temos um caso já no Distrito Federal de uma mulher que recebeu a ligação da filha pedindo dinheiro, só que era a imagem da filha. Aparecia a imagem dela. Fizeram através de inteligência artificial. Ela só não fez o depósito por um pequeno detalhe, que a filha tinha acabado de sair de casa, ela tinha visto a roupa que a filha estava, e na imagem de vídeo que foi utilizado pela inteligência artificial, algum outro vídeo da filha, ela estava com uma roupa diferente. E foi isso que chamou a atenção da mãe. Falou assim, ela acabou de sair vestida de uma roupa. E me liga, foi a sorte dela. A própria mulher falou que se não teria feito o depósito facilmente, porque é muito real, aparece muito real. E por falar nisso, em inteligência artificial, em deepfake, a gente sabe que vem aí a eleição municipal. E a gente sabe que vai ser a primeira eleição municipal que já dentro dessa realidade aí de inteligência artificial, de simulações. Eu me recordo um episódio que não tem a ver ainda com inteligência artificial, mas já foi utilizado eleitoralmente. Há alguns anos, quando João Dória foi candidato ao governo de São Paulo, lembra aquela história da orgia, né? Em que fizeram uma montagem que apareceu o João Dória numa cama com, sei lá, 4, 5, 6 mulheres, e não era ainda com recurso de inteligência artificial. E mesmo assim tentaram enganar o eleitor dessa forma. Imagina agora com inteligência artificial. Aquela montagem ali foi com uma péssima qualidade. Né? Hoje em dia seria em 3D, então, não sei o que, todo mundo acreditaria naquilo ali. Exatamente. Mesmo assim teve gente que ainda acreditou naquilo ali, entendeu? Então, como é que você acha que vai ser esse desafio da inteligência artificial na eleição? Esses dois temas que a Patrícia perguntou, que é fake news, né? Você inventar informações, e o deepfake, cada vez mais eles poderiam prejudicar as eleições. Por quê? Porque tanto tem informações falsas de dados, de ideias de candidatos, e isso, uma coisa é a pessoa fazer isso por escrito, num texto dela. Outra coisa é ela já pegar a imagem, a voz e botar na boca do adversário. Sim. Então cada vez mais fica pior esse uso da tecnologia para falar que o determinado candidato defendeu uma ideia que não defende, que ele estava em tal lugar. Isso é tão perigoso que o TSE editou no início desse ano várias resoluções para regular as eleições agora de outubro desse ano.
e várias delas falam do uso da inteligência artificial nas eleições. E essas resoluções ali têm como objetivo basicamente coibir. Ele está falando assim, se ficar comprovado, por exemplo, que um candidato, ou já eleito, ele utilizou a inteligência artificial contra um adversário, ele pode ter o registro ali cassado, pode perder o mandato. Então tem punições muito severas. Se ele for, às vezes ele pode utilizar a inteligência artificial a favor dele corretamente, ele pode melhorar a imagem dele. Sim. Mas fala que se você for gerar um conteúdo verdadeiro seu com inteligência artificial, tem que ter um aviso de que aquele conteúdo está gerado com inteligência artificial. Então veio um regulamento assim muito mais detalhado. Só até acrescentando, acaba de ser eleito agora no mês passado na Indonésia um general de 80 e poucos anos, que ele simplesmente foi eleito porque com inteligência artificial faziam ele fazer dancinhas no TikTok, e aí caiu nas graças da população. Mas era avisado que era inteligência artificial, entendeu? E aí ele acabou se elegendo, ficou conhecido como o velhinho do TikTok. E aí é que é o que o Bruno Redondo está falando. Você tem que comunicar que é inteligência artificial. Mas aí temos um outro problema, né? Que quando for para denegrir nem a gente pode utilizar mais essa expressão, que é considerada hoje uma expressão politicamente incorreta. Mas quando você quer atingir um adversário, ninguém vai fazer isso via os canais oficiais da candidatura ou de uma pessoa. Aí complica mais, chegar até quem foi o responsável e principalmente relacionar a um determinado candidato, né? Sim, assim, a gente tenta dar uma dica para os eleitores e para os cidadãos, que é o seguinte: olha, vai circular muita coisa. Primeiro, recebeu? Claro que o que é feito para desmoralizar não vai ter o alerta. E também o adversário talvez não poste num perfil dele, numa página dele oficial, detratando o outro. Então qualquer conteúdo que for recebido ou qualquer notícia, a gente cada vez mais diz que tem que checar talvez duplamente a fonte. Recebeu num grupo de WhatsApp, recebeu não sei o que, vai na página num jornal de confiança, vai na página do candidato, vai no perfil para ver se ele defende aquela ideia, se aquilo aconteceu. Tenta checar não na primeira impressão, tenta... E no próprio órgão, né? No próprio órgão. Citado, que eu acho que é mais... Ótimo. Com toda certeza. Aproveitando o tema, falar um pouquinho de política, né? Falar um pouquinho de G20 e ver as oportunidades que estão com começar a surgir por aqui. Sim, o Rio teve a sorte, né, e a graça da gente ser a sede do encontro. O G20 reúne as 20 maiores economias do país. A gente tem ali basicamente reunido 80% do PIB mundial nesses 20 líderes, e representando quase 65% da população do mundo. Então, assim, é uma representatividade internacional enorme. E a gente sediar as reuniões e terem vários fóruns, fechamento no Rio também, muito importante, tanto por projetar o nome do Brasil e do Rio de Janeiro internacionalmente nessas grandes economias e países em desenvolvimento, quanto a gente conseguir pegar boas ideias e experiências estrangeiras e aplicar no Brasil. Então, assim, é uma troca de ideias e experiências fantástica, e projeção para turismo, economia, tem um potencial enorme. É isso aí. É isso aí. Recebemos o procurador da UERJ, senhor Bruno Redondo. Muito obrigada. Obrigado, Patrícia. Obrigado, Felipe. Uma alegria estar com vocês. Obrigado aos ouvintes aqui que nos acompanham no programa. Valeu, então. Foi muito esclarecedor, até porque é um tema que está em pauta, todo mundo aí discutindo aí inteligência artificial. E já tem agora, Patrícia, só acrescentando aqui no concluído, eu já estava vendo no outro dia, inclusive já entrei em aplicativos que permitem descobrir se é por inteligência artificial ou não. A questão é como você vai penalizar, mas descobrir hoje você já consegue. Já é mais fácil descobrir se aquela imagem que você acha que é perfeita, na verdade foi de inteligência artificial. A gente vai falar